Fortim vem se destacando no litoral leste do nosso Ceará. Dentre as suas características, a gente destaca o kitesurf pelos ventos constantes, o turismo de experiência com a combinação rio, mar e gastronomia e muitos outros motivos também. Fortim já deixou de ser apenas um destino turístico para entrar no radar de quem está pensando em investimentos imobiliários com visão de futuro. Para falar sobre isso hoje, eu recebo aqui nos estúdios da TV Ceará o Daniel Bevilacqua, que é gerente comercial da IBEM Corporações, e o Robson Assunção, que é secretário de Indústria e Comércio de Fortim. Obrigada por vocês terem vindo aqui ao programa. Obrigado. Desculpa. Mirelle. Desculpa, Mirelle. Muito obrigado. É uma grande oportunidade falar sobre o Fortim, né? A IB é uma das construtoras que mais aposta e mais acredita na região. E a gente já tem empreendimento lá, então assim, a gente acredita muito naquilo lá, é realmente um paraíso, muito a ser desenvolvido. A gente vai falar muito aí do mercado imobiliário e mostrar essa oportunidade lindíssima no nosso estado. Abraço a você, Mirella, a todos que acompanham Conexões. Estamos aqui para mostrar o município de Fortim, as ações públicas do município e tudo aquilo que vem através do turismo e que o município pretende ampliar e trazer mais condição, melhor condição de vida para o munícipe, para o visitante, para o turista. Olha aí. Eu quero fazer a primeira pergunta para os dois, mas não pode ser a mesma resposta, tá? Para a gente ter inúmeros motivos. Qual é a pergunta? Ó, o que diferencia o Fortim de outros municípios e até de outras regiões e destinos consolidados, como, por exemplo, Canoa Quebrada? Vamos começar aqui, Daniel, mas... Então, veja bem, Fortim, o que mais diferencia o Fortim realmente é que é um local abençoado por Deus. É uma região que fica entre dois rios, é a Mesopotâmia do Ceará, em se tratando da história antiga. Nós temos a divisa de Beberibe com o rio Pirangi e a divisa de Aracati com o rio Jaguaribe, o nosso majestoso rio Jaguaribe, que deságua exatamente no município de Fortim, onde faz a sua foz. E lá onde acontece tudo é em torno desse rio. A praia do Pontal do Maceió é o canto da Barra, que é o encontro do rio com o mar. Então é um diferencial muito grande, sabe? É uma região totalmente privilegiada, como você já citou, a realização de esportes náuticos, o kitesurf, que é muito desenvolvido na região, assim como o passeio de barco. É o único lugar que tem uma marina fora de Fortaleza, é o município de Fortim, por conta exatamente dessa condição geográfica privilegiada. Então, eu considero o principal diferencial do município de Fortim exatamente essas definições. O aspecto da beleza, né? O Ceará, graças a Deus, é muito abençoado com isso, mas o Fortim tem uma certa particularidade. A cidade é muito bem cuidada, então a alta gastronomia, a chegada é uma mini colônia, né, com todo respeito, de franceses, né, então realmente tem uma predominância de franceses que trouxe realmente um alto serviço, né, prestado entre todos os cidadãos. Então você pega lá facilmente uma parcela da população do Fortim bilíngue, né, poliglotas, que falam 2 ou 3 idiomas, uma alta taxa de receptividade para o mundo inteiro. Então ele tem um grande diferencial, né, além da questão da beleza natural, mas também a estrutura da cidade, e ela ser uma cidade bem, meio que uma ilha, né? Como ela fica entre dois rios, então ela realmente é muito privilegiada por isso. Ela não tem uma expansão desregrada, né? Então ela consegue se manter apenas em um pequeno ciclo. E isso para a gente, no mercado imobiliário, é muito bom, porque isso traz uma grande exclusividade para aquela região. Então, a gente pode dizer que Fortim hoje tem uma vocação turística internacional para o turismo de alto padrão? Fortim, ele tem hoje o que aconteceu, olhando para outros pontos do Brasil, né? A gente pode ainda comparar Fortim ao que está acontecendo em Trancoso, na Bahia. Então, assim, Fortim ele ainda tem o potencial para ser explorado e se tornar a nova princesinha dos olhos. Estou falando só do cearense, do brasileiro, não, do mundo inteiro. Então, ele reúne pequenas características que são únicas. Tem questão do rio, o encontro do rio com o mar,
mais de 300 dias de sol, o que é uma grande vantagem aqui para o nosso Ceará. Ventos constantes, né? Então não é apenas na época dos ventos, obviamente aumenta, né? E fora que a infraestrutura, né? A infraestrutura também ela é muito dedicada ao turismo, né? E isso também favorece muito ao mercado imobiliário. Por isso, grandes construtoras olham para o Fortim para fazer grandes obras, né? Então hoje, naturalmente, você vai encontrar frações em casa de milhões, 10 milhões, 5 milhões, 4 milhões, né? Então é uma coisa normal. Porém, esse valor ele ainda pode ser muito explorado, né? E quando eu comparo com o Trancoso, eu estou falando de uma fração do que ele ainda pode se tornar. Então o Fortim hoje ainda é uma grande possibilidade para no futuro se tornar realmente um ponto, aquele potezinho lá no finalzinho do arco-íris é o Fortim ainda, que não foi tão bem descoberto ainda e tão bem explorado. Tem restaurante com estrela Michelin, Fortim. Entendeu? Não é isso? São grandes diferenciais, né? Que chique, né, Robson? Muito bom. Que muito maravilha. Bom, e é uma cidade, gente, muito jovem. É que a gente estava conversando sobre isso antes de estarmos aqui gravando, né? Uma cidade 34 jovem. anos de emancipação política. Fortim instalou-se como município no dia 1º de janeiro de 93. Teve a sua lei de emancipação aprovada em março de 92. Primeira eleição, primeiro prefeito, e aí seguiu seu processo evolutivo, que é natural, né? Isso aí toda cidade tem, mas o Fortim foi um diferencial muito grande por conta disso que nós já falamos aqui. Uhum. E ainda existe, ainda tem possibilidade de expansão, Fortim, quando a gente fala de mercado imobiliário? Sim, muita expansão. Fortim ainda a gente vê assim, em se tratando de mercado imobiliário, de indústria, de comércio, é uma ilha de prosperidade. A realidade é uma grande ilha de prosperidade. E eu cito porque antes, como já falei aqui, Fortim era um distrito próspero de Aracati que se destacava pela pesca, Daniel. Era a pesca de lagosta, muito explorada na época, mas depois as coisas foram evoluindo, as atividades foram mudando. Fortim tinha apenas 8%, 10% de agricultura, o resto era pesca. E hoje, o turismo tomou conta da principal atividade econômica do Fortim. E quando chega o turismo de qualidade, o ecoturismo, quando passa por isso aí nós temos a prestação de serviço que evolui. Se você levar em consideração os grandes investimentos imobiliários, a gente levando isso aí para o lado da indústria, aí existe o setor de serviços, prestador de serviço que evolui, aí vem o imposto para o município, porque vem a formalização. É preciso formalizar. Então, o município se preocupou muito com isso aí. Essa questão de formalização, a empresa mais simples do governo do Estado, o programa do governo do Estado. Tudo isso aí fez com que o município preparasse o seu munícipe para prestar serviço e a oportunidade de ser aproveitada dentro dessa evolução. Fortim tem como crescer. Como? Pelo seguinte, antes, Fortim era um município, Daniel, que tinha problema de terra, certo? Aquilo que a gente falava, aquela questão fundiária, ela era muito presente. Nós temos lá acho que quase todo o Ceará conhece a história da Fazenda Chapéu, do município de Fortim. Isso aí durou 30 anos. Essa questão da Praia de Pontal do Maceió, que hoje é a principal praia do município, onde acontecem as coisas do município de Fortim em termos de turismo, no Pontal do Maceió e no Canto da Barra, eram áreas dominadas por proprietários, mas só que invadido por outras pessoas que a gente chamava de poceiro. E a insegurança jurídica era muito grande, sabe, Mirella? Nós não tínhamos a segurança jurídica que o investidor poderia exigir para adquirir alguma coisa em Fortim. E as coisas foram mudando. Dois investimentos imobiliários na Praia de Pontal do Maceió não seguiram o seu trâmite, o seu trajeto normal por conta de tudo isso, mas agora Fortim fez a administração municipal, o ex-prefeito de Fortim, juntamente com o IDACE, fez a legalização. O IDACE, o Estado, um órgão do Estado, que era o proprietário das terras, e o povo poceiro, passou a reconhecer as propriedades, e essas propriedades tendo o reconhecimento, podendo fazer a sua matrícula como proprietário da terra, ele pode vender a terra, ele pode investir na terra, ele tem segurança jurídica e pode ter o investimento bancário. Então, por conta disso aí, Fortim tem muito que evoluir, porque isso aí é uma coisa nova que está chegando no município. Na sua opinião, qual é o perfil de quem chega? São os investidores, é a segunda residência?
Com o investimento do capital estrangeiro, principalmente dos franceses, que já falamos aqui, do suíço, do belga, do italiano, isso aí cresceu muito, principalmente dos franceses, da Praia do Pontal do Maceió. Em consequência disso, acompanhou os investimentos imobiliários que construíram grandes residências, foi realmente o que se destaca hoje é a segunda moradia, como a gente chama. Agora, a rede hoteleira hoje é muito próspera do município de Fortim. Nós temos hotéis de grande qualidade, nós temos hotéis de charme no município, então isso aí se destaca muito. Mas a segunda moradia hoje, nesses investimentos, é o que mais se destaca. Eu tive a oportunidade de conhecer, viu, Daniel, o empreendimento. Alguns jornalistas foram convidados para conhecer, a gente circulou lá com um carrinho de golfe, foi realmente... eu lembro muito da questão, assim, dos materiais, assim, muito... aquelas casas assim, em madeira e tudo realmente de altíssimo padrão, assim. E como é que vocês pensaram? Como é que foi a proposta? Realmente foi voltada para que tipo de público? Se vocês pensaram nos brasileiros ou nos estrangeiros, enfim. Como foi o projeto, né? Vamos começar assim. O nosso projeto, ele tem uma premissa básica. É muita natureza, né? Então, você vai encontrar pedra, madeira, areia e aí o concreto porque é necessidade. Mas fora isso, é basicamente isso todo o nosso projeto. A ideia foi construir casa de praia com cara de casa de praia, né? Então, é uma única condomínio à beira com pé na areia, como a gente fala no mercado imobiliário, que é plano, né? Todos, geralmente, nada contra, mas todos os outros têm 2 andares, 3 andares, elevador. E a nossa ideia é justamente conseguir... construir uma casa provocativa, uma casa que provoca a utilização da natureza, utilização da área de lazer, não ser uma casa para ir para ficar enfurnado dentro de um quarto. Então, é uma casa realmente diferente, é um projeto diferente. Nosso loteamento, né, o desenho de lote não é um lote padrão, retangular, quadrado, não. É um Voronoi, né, que é um teorema de um matemático, que é totalmente diferente, e isso se assemelha ao desenho da natureza. Então, a gente foi muito feliz em trazer essa proposta e construir dessa forma. Então, o Origem, que é o nosso empreendimento, ele tem todo um diferencial e ele é muito diferente. Tanto mais da metade são de cearenses, a outra metade está espalhada no sul, sudeste, fora do Brasil, mas a grande maioria são brasileiros. Mas ficou muito nessa divisão, né? Não é só para cearense, não é só para quem é de fora. Uhum. E, por exemplo, média de valores, quanto mais ou menos pode chegar até um empreendimento desse? Hoje a gente tem um grande diferencial por conta da exclusividade, né? Como onde a gente se localiza é uma praia praticamente particular, é 1 quilômetro de frente do mar, onde são pouquíssimas glebas e nós temos uma delas. Então, a gente está falando de valores entre 3,5 milhões a 4,5 milhões, né? Em média, seriam essas as casas que nós temos, né? Que nós construímos. Mas são valores que, como eu vou voltar a falar, futuramente isso pode tornar ainda muito mais, né? Porque é finito, acaba, né? Hoje a gente vai... E essa nossa praia exclusivamente... ela está na última gleba dela, então realmente vai acabar a oportunidade. E é isso que valoriza realmente a região. E é por isso que também, além de tudo, né, não falando só do produto, mas falando de Fortim, ele tem uma orla limitada. Por isso que tem que ter muito cuidado com o que vai colocar, né, e a gente aposta muito nessa parceria público com o privado, para levar o melhor para desenvolver ainda mais a cidade. Era isso que eu ia perguntar antes da gente chamar o intervalo. Como é que vocês imaginam, quando a gente fala de projeção, como é que vocês projetam Fortim daqui a 5 a 10 anos? Mas não respondam ainda, que a gente vai para um breve intervalo e voltamos já. É 1 minutinho, não sai daí.
Impulsione sua carreira no MBA da FGV na MRH, uma instituição que forma líderes de destaque, eleita a terceira melhor think tank do mundo e a melhor do Brasil por 13 anos consecutivos, segundo o MEC. Além de cursos de diversas áreas, temos diferentes modalidades de estudo, presencial, blended, live e online. Garanta seu futuro brilhante. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Há 25 anos, a Apoena Faculdade e Cursos Técnicos oferece mais de 15 cursos, entre técnicos e de graduação. A instituição de ensino tem como missão oferecer serviços educacionais que contribuem para a empregabilidade e renda das pessoas. Mais de 30 mil alunos já passaram por aqui. A Apoena Faculdade e Cursos Técnicos possui valores como simplicidade, foco no aluno, trabalho em equipe e ética. A educação profissional está ao alcance de todos. Voltamos. Agora eu passo a bola para vocês. Como é que vocês projetam Fortim em uma média de 5 a 10 anos? Olha, o Fortim, eu acredito, Mirella, que ele vai continuar nesse patamar de crescimento, mesmo porque o momento é propício. As belezas, como já citei antes aqui, também são muito propícias a isso. E os investimentos, eles virão. Então, nós que fazemos a parte, o serviço público de Fortim, nós temos uma preocupação muito grande em trabalhar a infraestrutura do município, porque nós temos certeza que o Fortim, daqui a 5 anos, ele vai estar 2 ou 3 vezes, é o que a gente projeta, maior do que agora. Certo? Principalmente com a questão habitacional, que é um problema que nós temos que resolver. Ainda não é um problema, poderá vir a ser caso não tenhamos um planejamento adequado, principalmente por essa questão fundiária que já está resolvido praticamente. Isso aí vai crescer, o comércio Fortim tende a crescer muito, e eu já adianto para você aqui, aproveitando a sua pergunta, e que Fortim também está implantando um distrito industrial, tá certo? E nós fizemos um levantamento do sul do país, e matéria-prima do Porto Pecém, que está a pouco mais de 150 quilômetros do município de Fortim, 160 quilômetros, com via boa de acesso. Fortim é via de acesso para Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia. É uma região privilegiada, Daniel, porque nós estamos ali na saída para o Nordeste. E nós temos uma demanda muito grande do Sul, que nós identificamos o setor metal mecânico, o setor de pré-moldados, que a construção civil está mudando muito, e o Daniel sabe disso. O perfil da construção civil está mudando bastante. E nós estamos tentando trazer investidores para Fortim com esse setor de transformação, usando o Porto Pecém para receber a matéria-prima e transformar em Fortim. Então, isso aí, eu já agrego isso aqui à sua pergunta, porque esse crescimento do município vai estar agregado a tudo isso. Então, nós imaginamos que, para o setor imobiliário, ô Daniel, eu acredito que as coisas vão continuar crescendo. As coisas vão tomar aquele sentido insular. Eles estão partindo ali do rio, do mar, da praia do Pontal do Maceió, e deverão seguir seu curso natural, que nós temos uma distância ali de 6 quilômetros, 5 quilômetros, do centro da cidade de Fortim até a região do mar, ali, do Canto da Barra e a praia do Pontal do Maceió. Então será uma expansão muito grande. E o outro lado de expansão também que nós temos no Fortim, eu já vou adiantar bem aqui a pergunta. O lado de Beberibe, nós temos a Praia das Agulhas, até chegar à divisa do rio Pirangi, que já é com o município de Beberibe. Então aquela área ali ainda é uma área que não foi explorada, e as praias são paradisíacas e maravilhosas. Então aquela área ali é uma área que ainda vai ter muito crescimento. Então a área de praia que vai crescer é essa que eu estou falando, Praia das Agulhas. Anotem esse nome e me cobrem daqui a 5 anos. A questão da Praia das Agulhas, que o Daniel deve ser um dos investidores de lá no futuro, que ele está ouvindo a dica aqui, a informação é privilegiada, tá certo? Saindo ali daquela região e passando pelo centro do Fortim e tirando a rota da Praia das Agulhas, nós temos o distrito do Guajiru,
que chega na CE 040 e tem ligação direta com o Pontal do Maceió. Então, tudo isso aí é área para ser explorada no futuro. Então, essa sua pergunta, a primeira coisa que veio aqui na minha mente foi essa expansão da praia ao centro da cidade e a exploração da praia exatamente das Agulhas até o Rio Pirangi, que é paradisíaco e muito bom de se investir. Realmente a Praia das Agulhas eu já conheço, né? Realmente é uma praia paradisíaca e analisando o Fortim daqui a 5 a 10 anos, nós temos tudo para que o Fortim entre e comece a entrar no ranking aí a nível Brasil de um dos metros quadrados mais valorizados, né, do Brasil. O Fortim ainda tem muita beleza a ser explorada, tem um apoio da parte pública, o que é muito importante, e controlar esse crescimento. Para a gente, olhando a nível de mercado imobiliário, ele tem uma distância ideal, né? Você não passa mais de 2 horas para ir, o que torna inviável, torna-se uma viagem, realmente um destino que você consegue ir e voltar, né? Caso precise. E não fica tão próximo a qualquer coisa, qualquer motivo, você tenha que voltar. Sempre lembre de voltar para casa, você consegue desconectar. Então, isso facilita muito a nossa visão sobre o Fortim. A gente acredita nele desde o começo, moramos em Fortaleza, mas consumimos o Fortim, né? Vamos regularmente, apostamos lá, queremos investir ainda mais, né? Já temos algumas coisas em vista. Mas nos próximos 10 anos, o Fortim tem tudo para despontar e talvez ser o metro quadrado mais valorizado do Ceará. Então, para o corretor de imóveis que está nos assistindo agora e que enxergou também Fortim como uma possibilidade, de repente tem parentes, conhece a região, o que é que você poderia dizer para esse profissional do mercado imobiliário que quer investir na área? Se familiarize com a região, né? Aprenda as nuances, as praias, os diferenciais. O Ceará inteiro são mais de 600 quilômetros de praia, né? E algumas delas têm várias pontualidades. Depois de Fortaleza, né, no lado leste, o Fortim é o que tem mais estrutura, é o que consegue se desenvolver mais rápido, né? O Ceará todo é muito lindo, ele tem todo um potencial. Mas além da proximidade com Fortaleza, nós temos a proximidade com o aeroporto de Aracati, né, que vem aí um novo trecho de voo direto, né, ligando ainda, deixando mais próximo o sudeste, o sul, aqui da região do Fortim. Então, assim, se especialize na região, estude os produtos, é o básico que deve ser feito e ofereça como uma grande possibilidade para o seu cliente, né? Não é só apenas aquela casa de praia, não, pode ser um grande investimento. Fortim hoje ele tem uma média de locação por diária mais alta do Ceará, né, na média de diárias. Então, pode se tornar um grande ativo numa carteira imobiliária do investidor, tanto profissional quanto um investidor inicial. Obviamente, respeitando o tamanho do que ele vai estar entrando, porque tem peculiaridades, mas é um tipo de investimento muito bom, ele é a longo prazo, mas altamente rentável. E com relação por exemplo, do tempo que vocês projetaram, construíram e conseguiram realmente vender, vocês se surpreenderam com a velocidade de vendas, com a aceitação do produto? O que mais surpreendeu foi a valorização, né? Porque a gente teve aí quase 3 vezes mais do valor investido inicialmente. Então, assim, para a gente, a valorização, né, a gente acreditava, obviamente, a gente tem uma perspectiva, mas não acreditou que fosse tão rápido e tão alta. Então, a valorização para a gente foi o que mais surpreendeu. No nosso meio, questão de comercial, vendas, foi super bem aceito, né? É um produto diferente, é um produto, né, como eu já falei anteriormente, é uma casa plana, o que difere um pouco do geral dos outros condomínios, né, por ser único também, mas para a gente a aceitação maior e a maior surpresa realmente foi a grande valorização que tomou. Mas agora a gente já começa a entender que ainda tem espaço para mais. Foi o primeiro investimento de praia de vocês ou não? Ou a construtora já tem uma característica de gostar desse tipo de produto? Como incorporadora, sim, foi a primeira, né? Inclusive, né, ele foi uma obra premiada, né? Ele, em 2023,
ganhou como melhor projeto de arquitetura pelo Sinduscom, né? Então foi a primeira obra da gente em praia e já foi logo a primeira que foi premiada. O Origem Fortim. O Origem Fortim. Parabéns, olha aí, coisa boa, hein? O Fortim realmente é abençoado, né? Muito. Olha aí que notícia boa. Então, o Fortim é abençoado, né? Tá trazendo já as Muito premiações. Muitas premiações e Fortim é o que nós esperamos, exatamente. Grandes investimentos, grandes empresários, que o município, a visão pública, nós que fazemos o ente público do município, temos a visão de atrair o máximo de investimento possível, que isso aí gera renda, gera divisa, e o beneficiado com tudo isso aí é a mão de obra fortinense. Então, isso aí Pronto, só para gente encerrar, gostaria que o senhor falasse sobre isso mesmo, dessa geração de emprego e renda, na questão da qualidade de vida, assim, da população, se esses empreendimentos realmente estão impactando positivamente a vida das pessoas, se existem projetos em paralelo, né, desse turismo sustentável, desse turismo qualificado. Ele falou... acho que foi o senhor que falou a história dos 2 idiomas. Sim. Já existe muita gente com os 2 idiomas lá, já tem poliglota no Fortim, nativo de Fortim. Então, isso aí realmente muito bom, é muita evolução. Mas a questão dos investimentos no município de Fortim, como eu já falei, era uma vila muito tímida que vinha da lagosta e você sabe que hoje em dia o perfil do trabalhador está mudando. O filho do vaqueiro muitas vezes não quer ser mais vaqueiro. O filho do pescador não quer ser pescador. A oportunidade de estudo hoje é diferente. Não é como antigamente que o cara seguia aquilo que o pai estava fazendo. E hoje é completamente diferente. Então, quando Fortim começou a receber os investimentos, tanto de capital estrangeiro como investimento imobiliário, e começou a pegar a mão de obra, puxar a mão de obra do município, aí cresce a nossa responsabilidade de preparar o pessoal para isso, preparar a nossa mão de obra. Já chegaram 2 indústrias em Fortim, no nosso distrito industrial. Então, são trabalhos que anteriormente não existiam. Então, a capacitação tem que estar em primeiro lugar. Aí a gente trabalha muito para se preparar para tudo isso aí, Mirela, a questão da formalização das pessoas. Porque o servidor, o prestador de serviço, que vai prestar serviço aos grandes investimentos, ele precisa estar formalizado. Então, exatamente, se ele está legalizado, para ele poder emitir uma nota fiscal para uma empresa, para ele vender um produto para o consumidor e ele ter aquela nota, ele ter aquela segurança. Então, isso é muito importante. Então, a gente trabalha o desenvolvimento do profissional que vai prestar o serviço para que ele preste serviço de qualidade para os grandes investidores. Então, isso aí traz o quê? A formalização, traz o desenvolvimento para o município e não permite que o capital dos grandes investidores saia do município para outros lugares. E o Fortim hoje, nós já estamos no patamar, já chegando muita gente, muito investimento de fora, que a gente já pensa até na coisa regional, porque o município sozinho não vai ser capaz de suprir a necessidade de mão de obra existente. Então já tem necessidade de mão de obra no município, tem gente procurando funcionário. Nós estamos, através de convênio, trazendo capacitação para o município para que os nossos munícipes não percam essa oportunidade de estar capacitado para quando a oportunidade chegar, ele assumir aquela função. Então, isso aí é muito bom. Sem contar com o imposto, que é quem realmente sustenta o município, é a geração de emprego, é o imposto que é pago dentro do município. Então, isso aí é o que a gente se preocupa. E para esse pessoal que vem fazer esse investimento, o que nós temos? Que oferecer uma infraestrutura. Nós temos que oferecer alguma coisa. Nós temos que ter uma cidade limpa, uma cidade bonita, um serviço de distribuição de água muito bom, de distribuição de energia capaz de suprir a demanda toda desse investimento, que é muito difícil. Isso aí é uma parte difícil. E a questão da malha viária, de limpeza, tudo. Tudo isso a gente tem que se preocupar muito. Para quê? Para que o empreendedor fique no município e ele fique satisfeito com o que está acontecendo. Ele veja o empenho do poder público em recebê-lo, em poder ofertar tudo que ele pode ter de melhor dentro do município, para exatamente ele botar o capital dele ali, investir o capital dele, ele ter o retorno dele e o município socialmente sair ganhando. O Cresce Ceará, aproveitando que nós estamos conversando aqui, o Cresce Ceará, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ele
Ele protege a sociedade, ele é uma autarquia federal e ele protege a sociedade da atuação do falso profissional, já que a profissão é regulamentada por lei e por decreto. Então, é comum, por exemplo, quando aquele município se destaca, a gente conversar, dialogar com o poder público para poder não só, de alguma forma, ajudar na questão do desenvolvimento do mercado imobiliário na região, como também para orientar a sociedade da importância de repente, só adquirir com um profissional regularmente registrado no conselho, porque a gente sabe que é um patrimônio, a gente sabe que é importante. Então, por exemplo, hoje o Cresce tem sub-regiões. A gente tem sub-região em Sobral, a gente tem sub-região no Crato, a gente tem Quixadá, não é isso? Onde mais, Nina? A gente vai provavelmente abrir uma no Preá. Então, se houve uma articulação da diretoria do Cresce Ceará com o poder público para realmente unir forças. Então, assim, existe esse diálogo, assim, de repente a gente pode aproveitar esse momento para abrir uma porta, para, de repente, vocês receberem também alguém da diretoria do CRES para fazer essa parceria, para mostrar que, já que o mercado imobiliário está crescendo, então a gente precisa proteger a sociedade, que é um órgão que fiscaliza, que regulamenta. Sim, nós temos interesse em receber, até porque é uma segurança para o nosso investidor, de ter profissionais qualificados para trabalhar, assim como também é uma segurança para o município, sabe? Essa questão de você trabalhar, você sempre tem que estar olhando, você tem que estar focado. O foco principal é como as coisas acontecem, como as coisas se desenrolam, qual é o nível de satisfação do seu investidor. A expectativa dele foi realmente superada? Ele era aquilo que ele esperava do município? O que é que ele quer mais do município? Então, esse feedback a gente procura muito saber, que é para não ter ninguém que tenha ido investir no município e não tenha tido um bom resultado, que não tenha tido uma boa receptividade. Então, essa questão do controle, do Cresce mesmo, o controle de todas as atividades, nós estamos de porta aberta para receber, porque é uma garantia para o investidor e para nós também, né, Daniel? Nós que Sim. estamos recebendo, nós queremos isso, nós queremos principalmente a segurança jurídica, que tudo aconteça da forma mais normal possível, né? E adequada. Sim. Claro, é muito importante, né, a atuação do CRES, principalmente nesses locais, vocês já citaram o próprio Preá, mas para inibir a atuação de falsos corretores, né, que acabam podendo vir a prejudicar não só ali, às vezes, um proprietário ou um comprador, né, com alguns tipos de golpe que possam existir, mas também por sujar todo o nome da nossa profissão, né, que já é muito difícil. Então, assim, é muito importante ter esse diálogo, ter essa abertura, ter uma central lá e eu não consigo adivinhar o futuro, mas pelo que a gente entende, é melhor se antecipar do que esperar acontecer. Então, realmente, o Fortinho, ele merece isso e é uma porta que eu acho que está abrindo aqui com o Robson para criar esse canal de diálogo aí e levar uma subsecção para lá também. Daniel, tem algo que você queira acrescentar para a gente encerrar o programa? Que não foi contemplado ainda? Somente falar assim, o quanto a gente valoriza, né, o Fortinho, valoriza o nosso estado, obviamente, né, mas valoriza muito o Fortinho, entende e com uma visão de incorporador, é uma visão mais a longo prazo, e os grandes incorporadores, os maiores incorporadores estão no Fortinho, vale a pena parar para refletir. Por que estão indo? Se eles estão indo, alguém está vendo o que eu ainda não vi, né? Então, você que é corretor, né, se prepare, estude bem a região, porque o Fortinho vem aí como uma grande, não é mais aposta, ele vem como uma grande realidade, talvez nos próximos 10 anos, a nível Brasil mesmo. Vocês estão trabalhando para isso, né? Totalmente. Mandar um abraço para Aristarco, né? Que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui no Conexões. Ele já veio aqui, contou a história dele, foi bem legal o papo. É bom que o doutor Aristarco, ele fica aqui 5 horas, a gente não tá indo, né? É um grande professor, né? Um abraço também para ele, realmente nos ensina muito. Me apresentou, eu não conhecia o Fortinho. Me apresentou, eu me apaixonei. Eu sou de uma cidade de praia, eu sou de Camusim, mas me apresentou, me apaixonei e acredito muito no que está sendo desenvolvido para lá e no que a gente ainda vai desenvolver também.
Tem alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar antes da gente encerrar? Olha, essa questão, dizer para o povo cearense, quem nos acompanha aqui através do Conexões, ô Mirella, que visite Fortim, certo? Vá ver, acompanhe, veja a nossa culinária, veja a nossa beleza natural. É uma cidade bem próxima, 130 quilômetros mais ou menos. Fortim, eu discuto muito com o gerente de hotel lá, a gente fica brincando, ele diz que Fortim tem uma grande vantagem. É próximo de Fortaleza e tem uma malha viária boa. Então isso se torna desvantagem, porque muita gente, a pessoa vai e por ser próximo de Fortaleza não quer voltar no mesmo dia, não quer pernoitar no hotel. Então, essa questão, mas assim, visitem Fortim, conheçam o município de Fortim. Nós estamos, enquanto poder público, à disposição de todos para discutir qualquer problema, qualquer assunto, qualquer região, tirar qualquer dúvida, porque até às vezes eu digo assim, olha, antes de comprar alguma coisa em Fortim, nos procure, pergunte, que a gente vai dizer se aquilo ali está legal, se aquilo ali você vai ter algum problema no futuro, se você não vai. A gente está lá à disposição. Mando um abraço aqui para a nossa prefeita Delma Ferreira, ela que acompanha tudo de perto, ela transforma o município, ela luta pelo município dia a dia, ela tem uma admiração imensa por esses investimentos que tem no município de Fortim e participa de tudo. Então, a ela, o nosso agradecimento e dizer a todos. E a você, que você foi lá, mas foi rapidamente, viu, Daniel? A Mirella foi lá rapidamente. Foi só no meu. Pois é. Ela vai ter que ir lá. Ela vai ter que. Nós temos um calendário turístico extenso que eu vou passar para vocês, que tem muitos eventos. A questão. Nós vamos ter agora o Festival do Marisco, vamos ter o Festival Junino, o Festival Marisco na Praça do Pontal do Maceió, um espetáculo, certo? De culinária. Nós temos vários festivais durante o ano. Então, nesses aí é que eu digo, visite Fortim, conheça Fortim, que você vai saber realmente que um lugar é tudo aquilo que nós falamos aqui. A expectativa você vai ver que ela é verdadeira. Tão bom, né, meu povo? Conversar com pessoas apaixonadas pelo que fazem. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Obrigada pela presença de vocês hoje no Conexões. Eu acho que eles vão vir mais vezes para a gente bater papo, porque foi muito bom. E eu quero agradecer a você também por nos fazer companhia até agora. Espero que você tenha gostado do programa hoje. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.